Bem-vindos de volta à aula de Bioquímica Estrutural e Metabólica do curso de Oceanologia. Na aula de hoje, nós falaremos da fosforilação oxidativa, também conhecida por cadeia respiratória. Então, o que acontece aqui é que nós vimos que no ciclo de Krebs são produzidos NADH e FADH2, e o que nós queremos é a transformação disso em ATP, para que a célula possa usar esse ATP para obter energia. Então, onde é que ela acontece? Ela acontece na membrana interna da mitocôndria. Se vocês lembrarem da mitocôndria, parece que dentro dela tem um tecido assim todo amarrotado. Aquilo é a membrana interna da mitocôndria. E é exatamente nessa membrana que vai acontecer. A glicólise ela acontece fora da mitocôndria, né? E o ciclo de Krebs acontece do lado de dentro da mitocôndria. Então, nesse ciclo de Krebs, nós vamos ter a formação de NADH, e aí pensando nessa formação de NADH, nós vamos ver que a membrana interna ela apresenta algumas estruturas, como o sistema 1, o sistema 3, que nós estamos vendo aqui, o sistema 4, a ubiquinona e o citocromo C. Então o que acontece aqui? O NADH transfere dois elétrons para o sistema 1, desculpa, nessa transferência de dois elétrons, então ele libera H+, e NAD+, então dois elétrons foram perdidos para o sistema 1. E esses dois elétrons, então, são transferidos para a ubiquinona, que leva os dois elétrons até o sistema 3, que também transfere esses elétrons para o citocromo C, que leva os dois elétrons até o sistema 4. Nesses três sistemas, essa transferência de elétrons acontece com a transferência de H+ do ambiente interno para o ambiente externo dessa membrana interna. Então, essa transferência de H+ causa uma diferença de cargas, né? O lado interno fica mais negativo e o lado externo fica mais positivo. Outra coisa importante é que esses dois elétrons que chegam no sistema 1, eles chegam com uma grande quantidade de energia e por isso eles conseguem ser transferidos. Mas nós já vimos isso, que quanto mais passos uma atividade tem, mais energia a gente vai gastando e menos trabalho pode ser produzido com essa energia. Então, no final, no sistema 4, esses dois elétrons possuem muito menos energia do que eles tinham originalmente. Então, aqui a molécula de oxigênio recebe esses dois elétrons, então vejam que é nesse momento que a molécula de oxigênio entra, então por isso esse sistema todo é chamado de respiração celular, porque nós vamos consumir oxigênio que veio lá da respiração, e aqui esse oxigênio então recebe dois elétrons, se junta com H+ e forma H2O. Então, uma grande quantidade de H+ é passado do ambiente interno para o externo e outros H+ se juntam ao oxigênio para formar a molécula de água, deixando realmente o ambiente interno mais negativo, enquanto que o ambiente externo é mais positivo. E nós temos um outro sistema que é o carreador de fosfato. Então, só para a gente ter uma ideia, né, esses sistemas 1, 3 conseguem transferir 4H+, né, transportando esses elétrons, e o sistema 4 transporta 2H+ para o ambiente externo. Mas no carreador de fosfato nós gastamos 1H+ para trazer o fosfato para o ambiente interno. Então aqui ele traz um H+ e traz um fosfato que vai até a ATP sintase, onde vai ser produzido ATP. Então esse fosfato se junta ao ADP para produzir ATP. E essa ATP sintase ela funciona trazendo 3H+ do ambiente externo para o interno, onde ela gira, e ao girar, né, esses H+ então entram no ambiente interno e acoplam, né, esse transporte, esse movimento de H+ da energia necessária para acoplar esse fosfato então na ADP para formar ATP. Né? Então aí eu tenho a entrada de um fosfato inorgânico no ADP porque eu tenho a entrada de energia ocasionada pela transferência dos H+ do ambiente externo para o ambiente interno. Então vejam que eu preciso de 4H+ para produzir um ATP. Um H+ é gasto trazendo o fosfato inorgânico do ambiente externo para o interno e 3H+ são gastos fazendo girar essa ATP sintase para acoplar esse fosfato inorgânico na ADP, ok? Então, um NADH, ele produz 10H+ no ambiente externo, ele transfere 10H+ do ambiente interno para o externo.
e um ATP consome 4. Então, cada NADH produz 2,5 ATP. Uma outra possibilidade é, naquela transformação do succinato em fumarato, a gente tem a produção de FADH2. Esse FADH2 vai agora no sistema 2, agora o sistema 1 não é utilizado, o que nós utilizamos é o sistema 2, ele vai transferir elétrons, então, para o sistema 2 e produzir FAD. Por que é no sistema 2 e não no sistema 1? Esses elétrons que o FADH2 trazem são menos energéticos do que aqueles do NADH. Então, como eu tenho menos energia aqui, ele já pula esse sistema 1, ele vai um passo à frente lá no sistema 2, e aí ele é transferido para o sistema 3, que vai bombear 4H+ para o ambiente externo, e do sistema 3 vai para o sistema 4, bombeando 2H+ para o ambiente externo. Aqui no sistema 4, novamente, nós temos uma molécula de oxigênio recebendo aí esses elétrons, esses 2 elétrons, e produzindo então uma molécula de água, certo? Bom, assim sendo, cada FADH2 vai produzir 1,5 ATP, lá na ATP sintase. Bom, agora parte desses NADH que nós temos vieram, na verdade, lá da glicólise. Esses H+ são usados aí para formar ATP, mas uma parte desse NADH ele não está disponível dentro da mitocôndria, porque ele foi produzido na glicólise que acontece fora da mitocôndria. E aí como é que eu vou fazer então para produzir esse ATP? Se lá na glicólise eu produzir 2 NADH que não vão conseguir entrar dentro da mitocôndria. Bom, tem duas possibilidades, dois caminhos possíveis. Um caminho é o chamado circuito malato-aspartato. Como o NADH não pode atravessar a membrana da mitocôndria, o que a gente tem é que o aspartato, que veio da mitocôndria, ele se transforma em oxaloacetato, e esse oxaloacetato consome NADH para produzir NAD+. Então, cada oxaloacetato vai precisar de um NADH para produzir um NAD+, e produzir malato. Esse malato, sim, consegue ser transferido para o ambiente interno da mitocôndria. Dentro da mitocôndria, o malato se transforma de volta em oxaloacetato, transformando NAD+ em NADH. Então, né, através dessa transferência, eu consigo produzir NADH dentro da mitocôndria. E aí esse NADH que foi produzido dentro da mitocôndria pode ir para o sistema 1, transferir os elétrons, e aí segue aquele bombeamento de H+ para o ambiente externo dessa membrana interna, fazendo aí a produção de ATP, ok? Esse oxaloacetato é então transformado em aspartato e o aspartato sai da mitocôndria, reiniciando esse processo e produzindo NADH dentro da mitocôndria. Um outro caminho, uma coisa importante aqui é que há também um consumo de H+. Infelizmente há um custo aqui, porque para o aspartato sair, um H+ tem que entrar nesse ambiente interno da mitocôndria e acaba tendo um consumo de H+, que nós iríamos precisar para a produção de ATP. Então tem um gasto aí. No caso do segundo mecanismo, nós temos um circuito diferente, em que, na verdade, a dihidroxacetona fosfato, lá naquela etapa 5 da glicólise, ela é transformada em glicerol 3-fosfato. Não sei se vocês se lembram disso. Esse glicerol 3-fosfato, em vez de seguir a glicólise, ele pode ser transferido para dentro da mitocôndria, na verdade, na superfície da membrana interna da mitocôndria. Então aqui a dihidroxacetona ela usa 2 NADH para produzir 2 NAD+, e aí recebe essa energia produzindo o glicerol 3-fosfato. O glicerol 3-fosfato na superfície dessa membrana, ele volta a ser dihidroxacetona fosfato e transforma um FAD em FADH2. Lembrando que o FADH2 não produz a mesma quantidade de ATP que um NADH. Então nós perdemos eficiência aqui por conta de ter esses passos a mais, né? Mas é possível então trazer energia para dentro da mitocôndria e aqui esse FADH2 vai bombear para fora 6H+, que seriam correspondentes então a 1,5 ATP. E essa dihidroxacetona então volta para esse processo, né, realimentando o processo e fazendo com que mais ATP seja produzido, ok?
Então, 8 NADH vão produzir 80H+, e 4 FADH2 vão produzir 24H+. Nesse caso aqui, o balanço de ATP, então, vai ser menor do que aquele que se obteria no circuito malato-aspartato, certo? De forma geral, o que nós podemos ver é que uma molécula de glicose ela produz 4 moléculas de CO2 e no circuito malato, né, essa respiração celular vai produzir 31 ATP, enquanto que no circuito glicerol vai ser produzido 29,5 ATP. Continuem os estudos, qualquer dúvida, mandem as perguntas no ambiente virtual de aprendizagem.